A porta abriu com aquele som que eu conhecia tão bem, o rangido leve, quase imperceptível para outros, mas que para mim soava como um alarme. Era domingo de manhã, o único dia em que eu podia respirar, e ali estava ela, minha sogra, em pé no corredor, com aquela bolsa pendurada no braço e aquele olhar que varria minha casa como se procurasse poeira nos cantos. Ela nem esperou eu falar bom dia. Entrou com passos decididos, deixando no ar um rastro de perfume forte demais para aquela hora, e disse com a voz carregada de desprezo: "Você não trabalha, então pode ajudar sempre." Não foi uma pergunta, foi uma sentença, como se minha vida inteira coubesse naquelas 6 palavras, como se eu não valesse nada, além de estar disponível para ela. Senti o calor subir pelo pescoço, aquela sensação de pequenez que me acompanhava toda vez que ela aparecia. Meu marido estava na sala, ouvi o som da televisão, mas ele não veio, nunca vinha. E eu, como sempre, engoli a humilhação, engoli as palavras que queimavam na garganta, engoli minha dignidade inteira, sorri. Aquele sorriso automático, de plástico, que eu tinha aperfeiçoado ao longo de 5 anos de casamento. Ela entrou na cozinha e começou a abrir armários. Minhas mãos tremiam enquanto eu a seguia. Ela falava sem parar sobre o que eu devia fazer, sobre como a casa da vizinha era mais organizada, sobre como a ex-namorada do meu marido cozinhava melhor. Cada palavra era uma agulhada. Pequena, precisa, venenosa. Você não trabalha. A frase ecoava na minha cabeça, como se cuidar da casa não fosse trabalho, como se acordar todos os dias às 6 da manhã para preparar o café dele, lavar, passar, cozinhar, organizar cada detalhe para que tudo funcionasse não tivesse valor algum. Como se eu tivesse escolhido parar de trabalhar fora porque quis, e não porque ele pediu, porque ela insistiu, porque disseram que era melhor para a família. Eu tinha sido publicitária, ganhava bem, tinha minha independência, meu carro, minhas amigas, minha vida. Larguei tudo quando nos casamos. Ele disse que seria temporário, até nos ajustarmos. Ela disse que era o certo, que mulher de verdade cuida da casa. E eu, apaixonada e ingênua, acreditei. 3 meses viraram 6. 6 viraram 1 ano. E quando quis voltar, ela chorou. Disse que se sentiria abandonada, que precisava de mim, que a família precisava. Meu marido me olhou com aqueles olhos cansados e disse: "Só mais um pouco, amor. Ela está frágil. Só mais um pouco." 5 anos depois, eu ainda estava ali, sem salário, sem autonomia, sem voz. Naquele domingo, enquanto ela revirava minha geladeira e murmurava críticas sobre o queijo vencido e a falta de frutas orgânicas, algo dentro de mim começou a rachar. Não foi raiva. Ainda não. Foi uma tristeza tão profunda que parecia pesar nos ossos. Uma exaustão que vinha de tanto se curvar, de tanto se fazer menor, de tanto desaparecer. Ela ficou 2 horas. 2 horas reorganizando minha cozinha, fazendo comentários sobre meu peso, sobre meu cabelo que estava precisando de retoque, sobre as cortinas que eram velhas. Meu marido apareceu uma vez, pegou um copo de água, acenou para a mãe com um sorriso e voltou para a sala. Não me olhou nos olhos. Ele nunca olhava quando ela estava por perto. Quando ela finalmente foi embora, fechei a porta e encostei a testa no vidro frio. Estava tremendo, não de raiva ainda, de algo que eu não conseguia nomear. Fui até o quarto, me tranquei no banheiro e chorei. Chorei em silêncio, mordendo a toalha para ele não ouvir. Porque se ele ouvisse, diria que eu estava exagerando. Diria que ela não tinha maldade, que era só o jeito dela, que eu precisava ser mais compreensiva. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Passei a segunda-feira inteira com aquelas palavras na cabeça. Você não trabalha. Como se eu não tivesse valor. Como se minha existência fosse um favor que eu devia agradecer. Limpei a casa inteira naquele dia. Limpei com raiva. Esfreguei cada canto, cada azulejo, como se pudesse apagar aquela sensação de sujeira que ela sempre deixava em mim. Na terça-feira de manhã, eu estava na lavanderia dobrando roupas quando o telefone tocou. Olhei para a tela. Era ela. Meu estômago se revirou. Pensei em não atender. Meu dedo pairou sobre o botão vermelho, mas atendi. Sempre atendia. A voz dela saiu chorosa, trêmula, desesperada. Era tão diferente da voz de domingo que por um segundo achei que fosse outra pessoa. Ela disse meu nome com aquela entonação dramática. "Filha, eu preciso de você. Por favor, é urgente. Estou desesperada. Não tenho mais ninguém." Fechei os olhos, senti meu coração acelerar. E ali, naquele segundo, algo mudou. Não foi uma explosão, foi um clique.
como uma porta se trancando por dentro. Respirei fundo, muito fundo. E pela primeira vez em 5 anos, eu não senti pânico, não senti culpa. Senti uma calma estranha, uma clareza fria como gelo. Perguntei com voz neutra: o que aconteceu? Nem tentei soar preocupada. Apenas perguntei. Ela começou a falar rápido, atropelando as palavras. Algo sobre dinheiro, sobre uma conta que precisava pagar urgente, sobre um problema que só eu poderia resolver porque ela confiava em mim, porque eu era a única que entendia. Por quê? Quanto mais ela falava, mais aquela calma crescia dentro de mim. Não era frieza, era lucidez. Ela terminou o discurso e fez silêncio esperando minha resposta. Esperando que eu dissesse sim, claro, já vou. O que você precisa, como eu sempre dizia. Mas eu não disse nada disso. Eu disse, vou pensar. E desliguei. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia compassado. Olhei para o telefone na minha mão como se fosse a primeira vez que eu o via. Durante 5 anos, aquele aparelho tinha sido a coleira dela em mim. Ela ligava e eu corria. Ela mandava mensagem e eu obedecia. Ela chorava e eu me desmanchava em pedaços para juntar os dela. Mas naquele momento, olhando para a tela preta, eu entendi algo que deveria ter entendido anos atrás. Ela só precisava de mim quando precisava de algo. Nunca perguntou como eu estava. Nunca ligou para saber se eu estava bem. Nunca, em 5 anos, demonstrou um pingo de interesse genuíno pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelos meus sonhos enterrados. Você não trabalha, então pode ajudar sempre. A frase voltou, mas agora soava diferente. Não era sobre trabalho, era sobre controle. Era sobre me manter pequena, disponível, sem valor próprio, para que eu sempre estivesse ali quando ela precisasse. Era sobre me apagar para que ela brilhasse. Sentei na cama. Meu marido tinha saído para o trabalho. A casa estava em silêncio, e naquele silêncio eu comecei a lembrar. Não com raiva ainda, mas com uma atenção clínica, como se estivesse analisando a vida de outra pessoa. Lembrei do dia em que conheci ela. Foi antes do casamento, num almoço que deveria ser casual. Ela me recebeu com um abraço apertado e disse: meu filho merece o melhor. Espero que você seja. Na época, achei que era só uma mãe protetora. Agora entendia que era uma declaração de guerra. Ela já estava medindo se eu seria ameaça ou aliada. E quando viu que eu me curvava fácil, decidiu qual papel eu ia ter. Lembrei das reuniões de família onde ela me apresentava como: esta é a esposa do meu filho. Nunca pelo meu nome. Nunca com minha profissão. Nunca com nada que me tornasse uma pessoa completa. Eu era um apêndice, uma extensão dele e, portanto, dela. Lembrei da vez em que ganhei uma promoção, poucos meses antes de largar o emprego. Cheguei em casa animada, contei para o meu marido na frente dela. Ele sorriu, mas antes que dissesse qualquer coisa, ela cortou. Mas você vai continuar tendo tempo para cuidar da casa, né? Porque trabalho de mulher é importante, mas família vem primeiro. E olhou para o filho com aquele sorriso de quem acabara de resolver um problema. Ele concordou com a cabeça. E eu, como sempre, engoli. Lembrei de quando decidi parar de trabalhar. Não foi decisão, foi pressão disfarçada de sugestão. Ela começou a ter crises. Precisava de companhia para ir ao médico. Precisava de ajuda com compras. Precisava. E toda vez que eu dizia que estava com compromisso no trabalho, ela ficava magoada. Aquele tipo de mágoa silenciosa que te corrói de culpa. Meu marido vinha com o discurso de: é só uma fase, ela está sozinha. Você não pode fazer esse sacrifício por ela? Sacrifício. Sempre sacrifício. Mas nunca o dela. Sempre o meu. Parei de trabalhar dizendo para mim mesma que era temporário. 1 ano no máximo. Mas ela não melhorou. As crises continuaram, só que agora eu estava disponível o tempo todo. E aí começaram os pedidos. Não eram pedidos, eram ordens disfarçadas de necessidade. Pode ir comigo ao banco? Pode me ajudar com as compras? Pode organizar meu armário? Pode. E eu sempre podia, porque eu não trabalhava. Lembrei da humilhação pública no aniversário de casamento dela. Convidou toda a família, preparei uma torta, me esforcei. Ela provou na frente de todos e fez uma careta. Disse: é diferente, né? Não é como a que a mãe do fulano faz. Todo mundo riu, aquele riso constrangido. Eu sorri também, mas por dentro, algo morreu. Lembrei das mensagens de madrugada. 3 da manhã, o celular acendia. Não consegui dormir pensando em você. Acho que você não gosta de mim. Se gostasse, me visitaria mais. Mensagens calculadas para me fazer sentir culpada. E funcionavam. Eu acordava com o coração apertado e já planejava ir vê-la no dia seguinte. Lembrei de quando tentei falar com meu marido sobre isso. Uma vez, só uma, juntei coragem. Falei baixo, na cama, à noite. Amor, sua mãe me trata mal. Ele suspirou.
Aquele suspiro cansado. Ela não tem maldade. É só o jeito dela. Você é sensível demais. E virou para o outro lado. Eu fiquei acordada a noite inteira olhando para o teto. E nunca mais falei. As lembranças vinham uma atrás da outra, como fichas caindo. E cada lembrança doía de um jeito diferente. Não doía porque ela era cruel, embora fosse. Doía porque eu tinha deixado. Eu tinha assistido minha vida encolher, minha autoestima desaparecer, minha voz sumir e não tinha feito nada. Tinha sorrido, tinha concordado, tinha me curvado, tinha me tornado invisível. Mas algo naquele dia tinha mudado. Talvez tenha sido a palavra urgente que ela usou no telefone. Urgente. Como se minha vida inteira não fosse urgente. Como se meus sonhos adiados, minha carreira perdida, minha dignidade pisoteada não fossem urgentes. Mas a conta dela era. Fiquei o dia inteiro sem ligar de volta. Ela mandou 3 mensagens. A primeira era doce. Filha, estou esperando. A segunda era cobradora. Você disse que ia pensar. Já pensou? A terceira era vitimizada. Acho que você não se importa comigo, afinal. Deixei no visto. Todas. Quando meu marido chegou do trabalho, ela já tinha ligado para ele. Ele entrou preocupado. Minha mãe disse que você não quer ajudar ela, que ela está desesperada e você ignorou. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi um homem de 38 anos que ainda era menino da mamãe. Vi alguém que escolhia conforto ao invés de coragem. Vi anos de omissão, de covardia disfarçada de pacificação. E não senti raiva, senti uma tristeza mansa. Eu disse apenas, depois conversamos. Ele ficou sem resposta. Eu nunca tinha adiado uma conversa sobre a mãe dele. Sempre resolvia imediatamente, sempre acalmava, sempre apaziguava. Ele ficou ali parado, sem saber o que fazer, e depois foi para o computador. Naquela noite, deitada, fiquei pensando no que ela precisava tão urgentemente. E fiquei pensando em todas as vezes que eu precisei e ela não estava. Quando minha avó morreu e eu estava despedaçada, ela comentou que pelo menos eu teria mais tempo para cuidar da casa. Quando tive uma crise de ansiedade e desabei chorando, ela disse que eu era fraca, que mulher de verdade aguenta. Quando mencionei saudade do meu trabalho, ela revirou os olhos e disse que eu era egoísta. Urgente. O que é urgente para alguém que nunca viu urgência nos meus pedidos de socorro? A semana seguinte foi estranha. Ela ligou mais 3 vezes. Parou de chorar. Começou a cobrar. Depois voltou a chorar. Mandou o meu marido mediar. Ele tentava conversar comigo, mas eu simplesmente dizia, estou pensando, e mudava de assunto. Algo nele começou a ficar incomodado. Não com a mãe, comigo. Eu estava diferente e ele não gostava. Ele estava acostumado com a esposa que obedecia, que cedia, que se anulava. Esta que demorava para responder, que adiava, que pensava, era estranha, perigosa. Mas a verdade é que eu estava começando a acordar. E acordar dói. Dói como um membro dormente que volta a sentir circulação. Formiga, arde, incomoda. Mas é sinal de vida. Durante 5 anos eu tinha estado dormente, morta por dentro, sorrindo por fora. Comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. A forma como meu marido só me tocava quando queria algo. A forma como ele falava de mim para os amigos, sempre com um tom condescendente. Minha esposa não trabalha, então ela tem tempo. Como se meu tempo não valesse nada, como se eu não valesse nada. Comecei a perceber que eu tinha me tornado empregada, não esposa. Empregada não remunerada. Eu limpava, cozinhava, lavava, passava, organizava. E no fim do dia, quando ele chegava, eu ainda tinha que estar sorridente, arrumada, disponível. Se reclamava de cansaço, ele franzia a testa. Cansaço de quê? Você ficou em casa o dia todo. E a sogra, ela tinha acesso irrestrito. Ligava quando queria, aparecia quando queria, demandava quando queria. E eu sempre estava ali, sempre disponível, sempre pronta. Como uma funcionária em regime de plantão 24 horas. Sentei no sofá numa tarde de quinta-feira e peguei um caderno velho. Comecei a escrever. Não um diário, uma lista. Coloquei na primeira página um título. Coisas que eu deixei. E comecei. Deixei meu emprego. Deixei meu salário. Deixei minha independência financeira. Deixei minhas amigas, porque ela não gostava delas. Deixei meus hobbies, porque não tinha tempo. Deixei minha família, porque a dele era prioridade. Deixei minha voz. Deixei minha risada. Deixei minha luz. A lista tinha 2 páginas. Quando terminei, fiquei olhando para aquelas palavras. E foi como se alguém tivesse acendido uma lâmpada num quarto escuro. Eu tinha deixado tudo. E para quê? Para ser invisível. Para ser conveniente. Para não causar problemas. Virei a página
e escrevi outro título: Coisas que eles nunca deixaram. Meu marido nunca deixou o futebol com os amigos, nunca deixou o videogame, nunca deixou a cervejinha no sábado, nunca deixou a mãe interferir em tudo. Minha sogra nunca deixou o controle, nunca deixou a manipulação, nunca deixou de me colocar para baixo, nunca deixou de me usar. Fechei o caderno. E naquele momento, senti algo novo. Não era raiva ainda, era determinação. Uma decisão silenciosa, que formigava na ponta dos dedos. Eu ia fazer algo. Não sabia exatamente o que, mas ia. Naquela mesma noite, fui ao computador enquanto meu marido dormia. Comecei a pesquisar. Procurei meu nome em vagas de emprego, procurei cursos online, procurei artigos sobre manipulação emocional, procurei vídeos sobre sogras tóxicas, procurei relatos de outras mulheres e descobri que eu não estava sozinha. Havia milhares como eu. Milhares que tinham se perdido tentando agradar, tentando ser boas o suficiente, tentando merecer amor. Li a noite inteira e a cada palavra, a cada relato, a cada artigo, aquela determinação crescia. Não era vingança que eu queria. Era dignidade. Queria de volta o que tinha perdido. Queria minha voz, minha vida, meu valor. Na sexta-feira, liguei para uma antiga colega de trabalho. Fazia 3 anos que não falávamos. Minha voz tremeu quando ela atendeu, mas falei. Contei que queria voltar ao mercado. Ela ficou em silêncio por 1 segundo e depois disse algo que me fez chorar. Eu sabia que você voltaria. Sempre soube. Vou te ajudar. Foi a primeira vez em 5 anos que alguém acreditou em mim. A primeira vez que alguém não me fez sentir menos. A primeira vez que alguém me tratou como pessoa completa, não como sombra. Passei o fim de semana atualizando meu currículo. Meu marido perguntou o que eu estava fazendo. Disse que estava organizando arquivos. Ele voltou para a televisão. Não se importou. Nunca se importava. Segunda-feira chegou. 9 dias desde a ligação urgente da minha sogra. Ela não ligou mais. Imagino que já tenha resolvido. Ou encontrado outra pessoa para usar. Ou estava esperando eu me sentir culpada o suficiente para ir correndo. Mas eu não fui. E aí, na tarde de segunda, ela apareceu, sem avisar. Tocou a campainha com aquela insistência irritante. Abri a porta. Ela entrou sem ser convidada, como sempre. Mas desta vez eu não saí da frente. Fiquei ali, na entrada, bloqueando o caminho para dentro. Ela me olhou surpresa. Eu não me movi. Ela disse com voz chorosa: Você me abandonou. Eu estava precisando e você me ignorou. Como você pôde? E ali, naquela porta, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não quebrou de desespero, quebrou de liberdade, como quando você corta uma corda que estava te prendendo. Eu disse com voz calma, tão calma que até me surpreendi. Você disse que eu não trabalho. Então achei que meu tempo não valia nada mesmo. Achei que não fazia diferença eu estar disponível ou não. Ela arregalou os olhos. Não esperava resposta. Nunca esperava. Eu nunca respondia. Tentou falar, mas eu continuei. Você pediu ajuda urgente, mas eu pensei muito e percebi que em 5 anos você nunca me ajudou quando foi urgente para mim. Então por que seria urgente agora? A voz dela mudou, ficou dura. Como você ousa me falar assim? Eu sou sua sogra, eu mereço respeito. E eu respondi algo que nunca imaginei que sairia da minha boca. Respeito se ganha. E você nunca me respeitou. O silêncio foi pesado. Ela ficou parada ali, sem saber o que fazer com uma nora que finalmente tinha encontrado sua voz. E eu, pela primeira vez em 5 anos, não senti medo, não senti culpa, senti paz. Ela tentou entrar mesmo assim, empurrando levemente, mas eu fechei a porta. Não bati, apenas fechei, com firmeza, e tranquei. O som da tranca foi como música, como liberdade, como renascimento. Ouvi ela bater mais algumas vezes. Ouvi a voz alterada, as ameaças veladas, os apelos emocionais. Fiquei ali, do outro lado da porta, ouvindo, mas não abri, não cedi, não me curvei. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Ela tinha ido embora. Encostei a testa no vidro frio da porta e fechei os olhos. Estava tremendo, mas não de medo. Era a adrenalina, era liberdade, era o choque de finalmente ter dito não. Aquela tarde foi estranha. Fiquei esperando a bomba explodir. Meu marido chegar furioso. O telefone tocar sem parar. Mas nada aconteceu. Silêncio. E naquele silêncio, comecei a perceber algo. Ela estava acostumada a reagir ao meu medo. Quando eu cedia rápido, ela vencia. Mas agora que eu não estava reagindo, ela não sabia o que fazer. Percebi que era tudo um jogo de poder. E o poder dela vinha do meu medo, da minha culpa, da minha necessidade de aprovação. No momento em que parei de jogar, ela perdeu. Mas eu sabia que não seria tão simples. Ela ia voltar. Ia trazer reforços. Ia tentar de outras formas.
E estava certa. 2 dias depois, meu marido chegou sério do trabalho. Precisamos conversar. Ele nunca começava conversas assim. Já sabia o que vinha. Sentamos à mesa. Ele cruzou os braços. Minha mãe me ligou no trabalho chorando. Disse que você foi extremamente rude com ela, que bateu a porta na cara dela, que mudou completamente. O que está acontecendo com você? Respirei fundo. Olhei para ele. Para o homem com quem dividi 5 anos da minha vida. E percebi que ele nunca tinha me visto de verdade, nunca tinha me ouvido de verdade. Eu sempre tinha sido uma peça conveniente no mundo dele, a esposa perfeita, silenciosa, obediente. Eu disse devagar: vou te contar exatamente o que está acontecendo. Estou acordando. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Estou acordando do pesadelo de achar que eu não importo, de achar que minha vida, meu tempo, meus sentimentos não têm valor. Estou acordando da ilusão de que se eu me anular o suficiente, vocês vão me amar. Ele ficou sem palavras por um segundo. Depois tentou o caminho da razão. Você está exagerando. Ninguém disse que você não importa. Interrompi. Sua mãe disse. No domingo. Disse que eu não trabalho, como se minha vida fosse vazia, como se eu não valesse nada. E você estava lá. Ouviu. E não disse nada. Nunca diz nada. Vi algo passar pelos olhos dele. Talvez fosse culpa. Ou desconforto, mas não foi empatia. Não foi compreensão. Foi irritação por eu estar causando problema. Ele tentou de novo. Ela não quis dizer desse jeito. Você sabe como ela é. Não tem maldade. E eu finalmente disse as palavras que estavam entaladas há anos. Tem sim. Tem muita maldade. E você sabe. Você sempre soube. Mas é mais fácil me sacrificar do que confrontar ela. O silêncio foi cortante. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse, porque a mulher que ele conhecia teria pedido desculpas, teria chorado, teria cedido. Mas essa que estava ali, com coluna ereta e voz firme, era nova. Ele tentou mais uma vez. O que você quer que eu faça? E eu disse sem hesitar. Quero que você escolha. Ou está comigo, me defende, estabelece limites com sua mãe. Ou está com ela, mas não pode ficar em cima do muro fingindo que não vê enquanto ela me destrói e você assiste. Vi o pânico nos olhos dele. Ele nunca tinha tido que escolher. Sempre teve as duas. A mãe controladora e a esposa submissa. E agora eu estava pedindo uma escolha. Estava pedindo coragem. E ele não tinha. Ele se levantou. Você está sendo injusta. Não posso escolher entre vocês. Não estou pedindo para escolher entre nós. Estou pedindo para você me respeitar. Se isso é escolher, então você já escolheu. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei ali sentada. E não chorei. Não porque não doía. Doía muito. Mas porque junto com a dor vinha algo maior. Dignidade. Nos dias seguintes, comecei a colocar meu plano em prática. Mandei currículos. Conversei com antigas colegas. Fiz entrevistas online. E a cada passo, sentia que estava voltando para mim mesma. Como se tivesse estado perdida e finalmente achado o caminho de casa. Minha sogra tentou mais algumas vezes. Ligou chorando. Depois ligou gritando. Depois mandou familiares. Minha cunhada me ligou. Tentou ser diplomática. Você sabe como ela é. Não custa nada ter paciência. Respondi com calma. Custou 5 anos da minha vida. Custou minha carreira. Custou minha saúde mental. Custou minha autoestima. Então sim, custa. E eu não vou mais pagar. Ela ficou sem resposta e desligou. Percebi que a família inteira estava acostumada com o papel que eu desempenhava. A nora que aguentava tudo, a que mantinha a paz, sacrificando a própria paz. E agora que eu estava saindo desse papel, o sistema inteiro estava em caos. Mas não era meu trabalho manter o sistema funcionando. Era meu trabalho me manter viva. 3 semanas depois da porta fechada, consegui uma entrevista presencial para uma agência menor do que onde eu trabalhava antes, mas era recomeço. Me arrumei com cuidado, coloquei uma roupa que não usava há anos, me olhei no espelho e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela estava diferente, tinha luz nos olhos, tinha postura, tinha vida. A entrevista foi bem. Eles gostaram do meu portfólio antigo e da minha sinceridade sobre o tempo afastada. A entrevistadora, uma mulher de uns 50 anos, me olhou e disse algo que me marcou. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Bem-vinda de volta. Saí dali com uma proposta para começar em 2 semanas. Part-time no início. Mas era início, era dignidade, era independência. Era eu voltando para o mundo. Cheguei em casa e meu marido estava lá. Incomum para aquela hora. Ele me olhou e perguntou onde eu tinha ido. Estava arrumada demais para supermercado. Tive uma entrevista de emprego. Fui contratada. Vi a surpresa no rosto dele. Depois algo parecido com raiva. Você não me consultou. Não precisava de consulta. Precisava de trabalho, de vida, de mim mesma de volta. Ele tentou argumentar. E a casa? E a comida?
E minhas coisas? Você tem 2 mãos. Pode aprender. Nos dias seguintes, a casa ficou tensa. Ele mal falava comigo. Ligou para a mãe, obviamente. Ela tentou me ligar, mas bloqueei o número. Bloqueei sem hesitação. E cada vez que via o nome dela bloqueado, sentia um pouquinho mais de liberdade. Meu marido trouxe a mãe para uma emboscada. Chegou em casa com ela sem avisar. Abri a porta e lá estavam os dois. Ele com a expressão de quem estava fazendo um favor. Ela com aquele sorriso vitorioso. Olhei para os dois e disse com calma: ela não entra. Meu marido tentou insistir. Ela é minha mãe. Esta é minha casa também. E eu sou sua esposa. E estou dizendo, ela não entra. Foi um cabo de guerra silencioso. Ele olhando para mim, eu olhando de volta, sem ceder, sem me curvar. Pela primeira vez, ele percebeu que não tinha mais controle. E não gostou. Ele entrou puxando a mãe pela mão. E eu simplesmente saí. Peguei minha bolsa e saí de casa. Fui para um café, sentei sozinha, pedi um chocolate quente e fiquei ali, olhando pela janela, sentindo uma paz estranha. Não era paz de felicidade, era a paz de quem finalmente escolheu a si mesma. Fiquei fora 2 horas. Quando voltei, eles tinham ido embora. A casa estava silenciosa. Meu marido mandou mensagem. Você me envergonhou na frente da minha mãe. Respondi. Você me envergonhou na frente de mim mesma durante 5 anos. Acho que estamos quites. O clímax veio 1 semana depois. Meu primeiro dia de trabalho estava próximo. Eu estava organizando meu material quando meu marido chegou com uma expressão que eu não conhecia. Nem raiva, nem frustração. Era algo parecido com medo. Ele disse sem rodeios: minha mãe quer conversar com você. Ela pediu para eu mediar. Disse que está disposta a pedir desculpas. Olhei para ele. Desculpas. Ele acenou com a cabeça. Esperançoso. É um começo, não é? Eu poderia ter aceitado. Poderia ter dado mais uma chance. Mais uma em uma série infinita. Mas algo em mim estava diferente. Algo que tinha aprendido nas últimas semanas. Desculpas sem mudança são manipulação. Eu disse: está bem, mas com uma condição. Ele sorriu, aliviado. Qual? Quero que ela peça desculpas por cada coisa específica. Não um pedido de desculpas genérico. Quero que ela diga exatamente pelo que está se desculpando. E quero você presente. Quero que você ouça. Vi a hesitação. Ele não queria ouvir, não queria encarar, mas concordou. Marcamos para o sábado, na casa dela, terreno dela. Mas eu não tinha mais medo. Cheguei no horário, meu marido ao lado, tenso. Ela estava na sala, sentada na poltrona como uma rainha no trono. Quando entrei, ela levantou, fez menção de me abraçar. Dei um passo atrás. Não. Primeiro conversamos. Vi a surpresa, mas ela se recompôs. Sentou de novo. Nós sentamos no sofá. E ali, naquele espaço carregado, comecei. Você disse que queria pedir desculpas. Estou aqui para ouvir, mas quero que seja específico. Pelo que exatamente você está se desculpando? Ela olhou para o filho. Ele desviou o olhar. Ela voltou para mim. Pelo mal-entendido. Pelas vezes que fui ríspida sem querer. Interrompi. Não foi mal-entendido. E não foi sem querer. Você me disse que eu não trabalho, como se minha vida não valesse nada. Você invadiu minha casa sem permissão. Você me criticou publicamente. Você me manipulou emocionalmente. Você usou chorando como arma. Você tentou me controlar através do meu marido. São essas as coisas pelas quais você está se desculpando? O silêncio foi absoluto. Meu marido estava pálido. Ela estava vermelha. Tentou falar, mas eu não deixei. Porque se você não reconhece o que fez, não pode se desculpar de verdade. E se não pode se desculpar de verdade, não posso aceitar. Ela explodiu. Como você ousa falar assim comigo? Quem você pensa que é? E eu respondi com uma calma que vinha de um lugar profundo. Sou alguém que finalmente se respeita. Ela olhou para o filho desesperada. Você vai deixar ela me tratar assim? E ali, naquele segundo, meu marido tinha a chance de escolher, de ser homem, de ser companheiro, de ser corajoso. Ele olhou para mim, olhou para a mãe e disse baixo: talvez a gente precise de um tempo. Não foi o que eu esperava, mas foi honesto. Ele não estava pronto para escolher. Talvez nunca estivesse, e eu precisava aceitar isso. Levantei, olhei para os dois e disse minha última palavra ali. Eu vou recomeçar, com ou sem vocês, mas não volto a ser pequena, não volto a ser invisível, não volto a ser conveniente. Eu voltei a ser eu, e saí. Saí daquela casa, daquele sufoco, daquela prisão. Entrei no carro e dirigi, sem destino. Apenas dirigi, e enquanto dirigia, chorei. Mas não era choro de tristeza, era choro de alívio, era choro de libertação. Nos dias seguintes, ficou claro o que ia acontecer. Meu marido se distanciou. Não falou em divórcio, mas também não falou em mudança. Ele ficou naquele lugar confortável do meio termo. E eu entendi que ele tinha escolhido. Só não tinha coragem de dizer. Comecei a trabalhar.
E foi como voltar a respirar depois de anos submersa. Os colegas eram acolhedores. O trabalho era desafiador. E eu, pela primeira vez em anos, me sentia viva. Me sentia inteira. Minha sogra tentou um último movimento. Apareceu no meu trabalho. Como descobriu, não sei. Mas estava lá, na recepção, pedindo para falar comigo. A recepcionista me ligou. Tem uma senhora aqui que diz ser sua sogra. Desci. Vi ela ali, com aquela expressão de vítima, aqueles olhos cheios de lágrimas ensaiadas. Ela começou a falar, mas eu interrompi. Não, aqui não. Aqui é meu espaço. Você não entra aqui. Se quer conversar, marca horário. No meu tempo, no meu lugar. Mas não invade mais nada meu. Vi a raiva passar pelos olhos dela, mas ao redor havia testemunhas. Ela não podia fazer cena. Então fez o que sempre fazia quando perdia controle. Virou vítima. Começou a chorar, a dizer que estava preocupada, que só queria o bem da família. Mas eu não me movi, não me curvei. Apenas disse para a recepcionista, por favor, peça para ela sair. Ela não é bem-vinda aqui. A recepcionista, uma mulher jovem e esperta, entendeu. E com educação mais firmeza, conduziu minha sogra para fora. Subi de volta para minha mesa. Meus colegas olharam com curiosidade, mas ninguém perguntou. E eu voltei ao trabalho, porque agora eu tinha algo que ela nunca conseguiu tirar completamente. Propósito. Aquela noite, meu marido apareceu em casa. Pela primeira vez em semanas, ele tentou conversar de verdade. Sentou ao meu lado no sofá, ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse baixo, eu não sei o que fazer. Olhei para ele e senti uma ternura triste. Você sabe, só não quer. Ele olhou para as próprias mãos. É minha mãe. Não posso simplesmente afastá-la. Não estou pedindo afastamento. Estou pedindo limites, respeito. Mas você não consegue dar isso, porque daria trabalho, porque ela ia ficar magoada, porque é mais fácil eu ser sacrificada. Ele não negou. E naquele silêncio, ambos entendemos. O casamento estava terminado, não com explosão, mas com a constatação silenciosa de que não éramos mais compatíveis. Ele queria conveniência, eu queria dignidade. E essas duas coisas não coexistiam mais. 3 meses depois, eu estava morando sozinha. Um apartamento pequeno, mas meu. Meu nome na conta de luz. Meu salário pagando minhas contas. Minha vida, finalmente minha. O divórcio estava em andamento. Amigável, no papel. Doloroso, no coração, mas necessário. Eu tinha aprendido algo essencial. Amar alguém não pode custar deixar de amar a si mesma. Minha sogra tentou interferir até no divórcio. Ligou para minha família. Tentou colocar pessoas contra mim. Espalhou que eu era louca, que tinha surtado, que tinha abandonado um bom homem e uma família amorosa. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Pessoas que conviviam com a gente começaram a falar. Uma prima dele me procurou e disse, eu sempre vi como ela te tratava, só não sabia se você via também. Que bom que acordou. Percebi que eu não estava sozinha. Outras mulheres tinham visto, tinham sofrido também, mas como eu, tinham ficado em silêncio. E aos poucos, elas começaram a se manifestar, a compartilhar suas histórias, a validar minha realidade. 6 meses depois, eu estava estabelecida. Meu trabalho ia bem, tinha sido promovida. Minha chefe, aquela mulher que me recebeu de volta, virou mentora. Ela me disse uma vez, durante um café, eu também tive uma sogra assim, também me perdi. Demorei 15 anos para acordar. Você foi mais rápida, seja grata por isso. E eu era. Grata não pelo sofrimento, mas pelo despertar. Porque eu poderia ter passado a vida inteira dormente, poderia ter morrido sem ter vivido, mas acordei e aprendi. Aprendi que amor que exige anulação não é amor, é abuso disfarçado de devoção. Aprendi que respeito não se implora, se estabelece. Aprendi que não existe meio termo entre dignidade e conveniência. Ou você escolhe uma, ou escolhe outra. Aprendi que as pessoas te tratam como você ensina que te tratem. Durante 5 anos, ensinei que eu podia ser pisada, usada, humilhada. E eles aprenderam bem a lição. Mas quando mudei o ensinamento, quando mostrei que eu tinha valor, eles não gostaram, porque era confortável para eles quando eu não tinha. Aprendi que nem todo relacionamento é para ser salvo. Alguns são lições. Você aprende e sai. Você não morre na lição. Você vive o que vem depois. 1 ano depois, encontrei meu ex-marido por acaso, num mercado. Ele estava com a mãe, claro. Ele me viu e ficou sem graça. Ela me viu e virou a cara. Eu apenas acenei, sem raiva, sem mágoa, com uma neutralidade calma, porque eu tinha descoberto algo libertador. Eu não precisava do ódio deles para me manter de pé.
Não precisava da validação deles para saber meu valor. Não precisava da mudança deles para seguir em frente. Eles continuaram sendo quem eram. E eu virei quem sempre fui, mas tinha esquecido. Hoje, 2 anos depois daquela porta fechada, acordo e olho no espelho e reconheço quem me olha de volta. É a mulher que eu era antes de me perder, mas melhor, porque agora ela sabe que tem escolha, sabe que tem voz, sabe que tem valor. Não tenho contato com minha ex-sogra, nenhum, bloqueada em tudo. E não sinto falta, não sinto culpa, sinto paz. Com meu ex-marido, mantenho distância respeitosa. Ele refez a vida. Está namorando. Espero que seja feliz. Espero que tenha aprendido, mas não é mais minha responsabilidade. Refiz amizades antigas, fiz amizades novas, voltei a ter hobbies, voltei a rir alto, voltei a sonhar, voltei a viver. E toda vez que passo por uma porta, lembro que uma porta pode ser prisão ou liberdade. Depende de qual lado você fica. Depende se você tem coragem de fechá-la quando necessário. Depende se você tem coragem de abrir outras. Aquela porta que fechei há 2 anos foi a primeira. Depois fechei muitas outras. Fechei porta para relacionamentos tóxicos, para pessoas que me diminuíam, para padrões que me aprisionavam. E cada porta fechada foi uma libertação. Mas também abri portas. Porta para novas oportunidades, para novos amores, começando pelo amor próprio, para novos caminhos, para uma nova versão de mim. Se você está lendo isso, se está ouvindo minha história e se reconhece nela, quero que saiba de uma coisa. Não é tarde. Nunca é tarde para fechar a porta do que te machuca e abrir a porta do que te cura. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para acordar. Você não é louca. Você não é exagerada. Você não é sensível demais. Você está sendo desrespeitada e merece mais. Merece dignidade. Merece amor que não custe sua essência. Merece uma vida onde você não precise desaparecer para caber. Eu sei que é assustador. Sei que parece impossível. Sei que a culpa vem em ondas e te afoga. Sei que você vai questionar se está fazendo a coisa certa. Sei porque passei por isso. Mas do outro lado do medo, existe vida. E você merece viver. Não precisa ser dramático. Não precisa ser vingança. Pode ser apenas uma escolha silenciosa. Uma porta fechada com firmeza. Um não dito com calma. Um passo dado para longe. E depois outro. E outro. Até você olhar para trás e perceber que percorreu um caminho inteiro. Hoje sou grata. Não pela dor, mas pelo que ela me ensinou. Não pela humilhação, mas pela força que precisei encontrar para superá-la. Não pela sogra tóxica ou pelo marido omisso, mas por eles terem me forçado a acordar. Porque se não tivesse sido tão insuportável, talvez eu nunca tivesse mudado. Talvez eu tivesse morrido aos pouquinhos, apagada, invisível, conveniente. Mas eles exageraram, empurraram demais. E eu, finalmente, empurrei de volta. E descobri que do outro lado da porta fechada havia uma porta aberta, para mim mesma, para minha vida, para meu futuro. E essa porta, eu prometo, nunca mais vou deixar que fechem. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Se você está passando por algo parecido, saiba que sua história também importa. Sua dor é real, seu cansaço é válido e sua libertação é possível. Eu sou prova disso. E você pode ser também. Até a próxima história. E lembre-se, você sempre pode fechar a porta que te prende e abrir a que te liberta.